Coriolanus encostou a têmpora na janela de vidro, tentando absorver um pouco da frieza que talvez ainda houvesse nela. O vagão abafado do trem tinha se esvaziado quando 6 dos seus colegas recrutas saíram no Distrito 9. Sozinho, enfim, ele tinha ficado no trem por 24 horas sem um momento de privacidade. O movimento para frente era muitas vezes interrompido por esperas longas e sem explicação. Com a viagem agitada e a falação dos outros recrutas, ele não dormiu nada. Só fingiu dormir para dissuadir qualquer um de conversar com ele. Talvez ele pudesse tirar um cochilo agora para acordar daquele pesadelo que parecia, por sua insistência, ser sua vida real. Ele coçou a bochecha ralada com o punho duro e áspero da nova camisa de pacificador, o que só reforçou seu desespero. Que lugar feio, pensou quando o trem seguiu pelo Distrito 9. Os prédios de concreto, a tinta descascando e a miséria, assando no implacável sol da tarde. E como era provável que o Distrito 12 fosse ainda mais feio, com a camada adicional de pó de carvão. Ele nunca tinha visto como era, só a cobertura granulada da praça no dia da colheita. Não parecia adequado para ser habitado por humanos. Quando ele pediu para ser designado para lá, as sobrancelhas do oficial se ergueram de surpresa. Não ouço isso com frequência, e disse ele, mas carimbou o pedido sem mais discussões. Aparentemente, nem todo mundo estava acompanhando os jogos vorazes, pois ele não parecia saber quem Coriolanus era, e nem mencionou Lucy Gray. Melhor ainda, no momento, o anonimato era uma condição muito desejada. Boa parte da vergonha da situação dele vinha do sobrenome que ele carregava. Ele ferveu ao lembrar seu encontro com o reitor Igoboton. Está ouvindo, Coriolanus? É o som da neve caindo. Como ele odiava o reitor Igoboton. A cara inchada acima das provas. A ponta da caneta cutucando os itens na mesa do laboratório. Esse guardanapo, com seu DNA confirmado, usado para levar ilegalmente comida do refeitório para a arena. Nós o pegamos como evidência na cena do crime depois das bombas. Fizemos uma verificação de rotina e encontramos você. Vocês estavam matando ela de fome, disse Coriolanus na época, a voz falhando. Procedimento padrão nos jogos vorazes. Mas não foi a comida que deixamos passar da parte de todos os mentores, mas o roubo da academia. Estritamente proibido, disse o reitor Igoboton. Eu fui a favor de expô-lo naquela época ali. Conceder outro demérito e desqualificá-lo dos jogos, mas Adra Gaú achou que você era mais útil como mártir pela causa da capital ferida. Então usamos sua gravação cantando o hino enquanto você se recuperava no hospital. E por que trazer à tona agora? Perguntou Coriolanus. Só para estabelecer um padrão de comportamento. A caneta bateu na rosa prateada em seguida. Esse estojo de pó compacto. Quantas vezes vi sua mãe o tirar da bolsa para olhar o rosto? Sua mãe bonita e insípida, que tinha conseguido se convencer que seu pai lhe daria liberdade e amor. Da frigideira direto para o fogo, como dizem. Ela não era. Isso foi tudo que Coriolanus conseguiu falar. Ele quis dizer insípida. Só a juventude a desculpava, e ela realmente parecia destinada a ser criança para sempre. O oposto da sua garota, Lucy Gray. 16 anos que parecem quase 35, e 35 vividos com dureza, observou o reitor Igoboton. Ela te deu o estojo? O coração de Coriolanus despencou com o pensamento. Ah, não a culpe. Os pacificadores tiveram que prendê-la no chão para pegar essa coisa. Naturalmente fazemos uma revista detalhada dos vitoriosos quando eles saem da arena. O reitor inclinou a cabeça e sorriu. Foi tão inteligente o jeito como ela envenenou Vovey e Reaper. Não foi jogo limpo, mas o que fazer? Mandá-la de volta ao Distrito 12 já me parece uma grande punição. Ela disse que o veneno de rato foi ideia dela, que o estojo de pó foi só uma lembrança. É verdade, disse Coriolanus. Foi mesmo. Uma lembrança do meu afeto. Não sei nada sobre veneno. Digamos que eu acreditasse em você, e não acredito. Mas digamos que acreditasse. Como devo interpretar isso então? O reitor Igoboton ergueu o lenço com a ponta da caneta. Um dos assistentes do laboratório encontrou isso no tanque das serpentes ontem de manhã. Todos ficaram perplexos e verificaram os bolsos para ver se tinham perdido os lenços, porque quem mais tinha chegado perto dos bestantes? Jovem até assumiu a culpa, disse que sua alergia andava atacada e que ele tinha perdido o lenço alguns dias antes. Mas quando ele estava pedindo demissão, repararam nas iniciais, não suas, do seu pai, delicadamente bordadas no canto. CXS, bordado com o mesmo fio branco da borda.
Parte do padrão da borda, tão despretensioso que era preciso procurar com cuidado, mas irrefutavelmente estava lá. Coriolanus nunca tinha se dado ao trabalho de examinar o lenço do dia, só enfiava um no bolso ao sair. Haveria uma pequena chance de negar a acusação se o nome do meio não fosse tão distinto. Xanthus. O único nome que Coriolanus conhecia que começava com X, e a única pessoa que o tinha era seu pai, Crassus Xanthus Snow. Não havia necessidade de perguntar sobre o exame de DNA que o reitor Higoboton devia ter feito e encontrado a assinatura genética dele e de Lucy Gray. E por que você não tornou isso público? Ah, acredite, eu fiquei tentado. Mas a academia, quando expulsa um aluno, tem a tradição de oferecer uma alternativa de sobrevivência, explicou o reitor, como alternativa à desgraça pública. Você pode entrar para os pacificadores até o fim do dia. Mas, por que eu faria isso? Por que eu diria que faria isso? Quando acabei de vencer o prêmio Plint para estudar na universidade, gaguejou ele. Quem sabe? Porque você é muito patriota. Porque acredita que aprender a defender seu país é uma educação melhor do que o conhecimento de livros? O reitor Higoboton começou a rir. Porque os jogos vorazes te mudaram e você vai aonde puder servir melhor a Panem. Você é um jovem inteligente, Coriolanus. Sei que vai pensar em alguma coisa. Mas sua cabeça estava girando com posca e adrenalina. Por quê? Por que você me odeia tanto? Disse ele de repente. Achei que você fosse amigo do meu pai. Isso deixou o reitor sério. Eu também achava. Uma época. Mas acontece que eu era só uma pessoa de quem ele gostava porque podia usar. Mesmo agora. Mas ele está morto. Está morto há anos. Exclamou Coriolanus. Ele merece estar, mas parece muito vivo em você. O reitor fez um gesto para ele sair. Melhor ir logo. O atendimento fecha em 20 minutos. Se você correr, vai conseguir chegar. E assim, ele saiu correndo sem saber o que fazer. Depois que se alistou, ele foi direto para a cidadela, torcendo para implorar pela misericórdia da Dra-Gaul. Sua entrada foi negada, mesmo quando ele alegou que os pontos tinham infeccionado. Os pacificadores ligaram para o laboratório e receberam a informação de que deviam redirecioná-lo para o hospital. Um dos guardas teve pena dele e concordou em tentar entregar a redação final para a Dra-Gaul, mas sem promessas. Na margem, ele começou a rabiscar uma mensagem implorando para que ela intercedesse, mas sentiu que não adiantaria de nada. Ele só escreveu obrigado. Ele não sabia por que estava agradecendo, mas se recusou a deixar que ela se alimentasse do seu desespero. No caminho para casa, os parabéns dos vizinhos foram como adagas enfiadas em seu coração. Mas o verdadeiro sofrimento começou quando ele entrou no apartamento e ouviu sons de cornetas e gritos. Tigris e sua avó tinham pegado os itens de festa que elas usavam para comemorar o ano novo e compraram um bolo de padaria para a ocasião. Ele tentou abrir um sorriso fraco, mas caiu no choro e contou tudo a elas. Quando terminou, as duas ficaram muito calmas e imóveis, como duas estátuas de mármore. Quando você vai embora? Perguntou Tigris. Amanhã de manhã, respondeu ele. Quando você volta? Perguntou sua avó. Ele não aguentou dizer 20 anos. Ela não duraria tanto tempo. Se ele a visse de novo, seria no mausoléu. Não sei. Ela assentiu para indicar que entendia e se impertigou na cadeira. Lembre-se, Coriolanus, que onde quer que você vá, você sempre será um Snow. Ninguém pode tirar isso de você. Ele se perguntou se esse não era o problema. A impossibilidade de ser um Snow naquele mundo pós-guerra. O que isso o levou a fazer? Mas só respondeu: um dia, vou tentar ser digno do sobrenome. Tigris se levantou. Venha, Corio. Vou te ajudar a arrumar as coisas. Ele a seguiu até o quarto. Ela não tinha chorado. Coriolanus sabia que ela tentaria segurar as lágrimas até ele sair. Não tenho muito para levar. Eles mandaram usar roupas velhas que vão ser jogadas fora. Eles fornecem uniformes, itens de higiene, tudo. Só posso levar itens pessoais que caibam aqui. Coriolanus pegou uma caixa de 20 por 30 centímetros e uns 8 de profundidade dentro da mochila. Os primos olharam para a caixa por um longo momento. O que você vai levar? Perguntou Tigris. Tem que ser coisa importante. Fotografias da mãe dele o assegurando quando bebê, do pai de uniforme, de Tigris e a avó, de alguns dos amigos. Uma bússola velha com corpo de metal, que tinha sido do seu pai. O disco de pó com aroma de rosas que antes ficava no estojo de prata da mãe, embrulhado com cuidado no lenço de cabelo laranja. 3 lenços?
Papel de carta com a insígnia da família Snow. Sua identidade da academia. Um canhoto de ingresso de um circo de sua infância, com uma imagem da arena. Um pedaço de mármore dos destroços de uma bomba. Ele se sentiu como a senhora Plint com um punhado de lembranças do Distrito 2 na cozinha. Nenhum dos dois dormiu. Eles foram para o telhado e olharam a capital até o sol começar a nascer. Você foi vítima de uma armação para fracassar, disse Tigris. Os jogos vorazes são uma punição perversa e cruel. Como poderiam esperar que uma pessoa boa como você concordasse? Você não pode dizer isso para ninguém além de mim. Não é seguro, avisou Coriolanus. Eu sei. E isso também é errado. Coriolanus tomou banho e vestiu uma calça esfiapada do uniforme, uma camiseta puída e um chinelo remendado, e tomou uma xícara de chá na cozinha. Deu um beijo de despedida na avó e deu uma última olhada na casa antes de sair. No corredor, Tigris lhe ofereceu um velho chapéu de sol e um par de óculos escuros que tinha sido do pai. Para a viagem, Coriolanus percebeu que era um disfarce e colocou os acessórios com gratidão, prendendo os cachos embaixo do chapéu. Eles ficaram em silêncio enquanto andavam pelas ruas quase desertas até o centro de recrutamento. Ele se virou para ela, a voz rouca de emoção. Deixei tudo nas suas costas. O apartamento, os impostos, nossa lei de vó. Me desculpe. Se você nunca me perdoar, vou entender. Não há nada a perdoar, disse ela. Você vai escrever assim que puder? Eles se abraçaram tão apertado que ele sentiu vários pontos no braço repuxarem. Então ele entrou no centro, onde os 300 cidadãos da capital esperavam para embarcar para a vida nova. Ele sentiu uma pontada de esperança de não passar no exame físico, mas depois veio uma onda de pânico com o pensamento: que destino o aguardava se ele não passasse? Uma reprimenda pública? A prisão? O reitor Higoboton não falou, mas ele imaginava o pior. Ele passou com facilidade e até tiraram os pontos sem comentários. O corte militar que o separou dos cachos que ele sempre usará o deixou se sentindo nu, mas com aparência tão diferente que os poucos olhares curiosos que ele vinha recebendo pararam. Ele vestiu um uniforme novo em folha e recebeu uma bolsa cheia de roupas adicionais, um kit de higiene, uma garrafa de água e um pacote de sanduíches com pasta de carne para a viagem de trem. Ele assinou então uma pilha de formulários, sendo que um os orientava a enviar metade do seu pequeno pagamento para Tigris e sua avó. Isso lhe deu um pouco de consolo. Tosado, vestido e vacinado, Coriolanus entrou em um ônibus de recrutas indo para a estação de trem. Era uma mistura de garotos e garotas da capital, a maioria recém-formada do ensino médio com formatura em data anterior à da academia. Ele foi para um canto da estação e viu notícias da capital, temendo uma reportagem sobre sua situação, mas só viu as notícias comuns de um sábado. O tempo, desvios no tráfego para obras, uma receita de salada de verão. Era como se os jogos vorazes nem tivessem acontecido. Estou sendo apagado, pensou ele. E, para me apagar, eles precisam apagar os jogos. Quem sabia da sua desgraça? O corpo docente? Os amigos? Ninguém tinha feito contato com ele. Talvez a notícia não tivesse se espalhado. Mas aconteceria. As pessoas iriam especular. Os boatos voariam. Uma versão da verdade, retorcida e cruel, prevaleceria. Ah, como Lívia Carden se gabaria. Clemencia ganharia o prêmio Plint na formatura. No mês das férias de verão, as pessoas se perguntariam sobre ele. Algumas talvez até sentissem sua falta. Festus, Lisistrata talvez. Em setembro, seus colegas começariam a frequentar a universidade. E ele seria lentamente esquecido. Apagar os jogos seria apagar Lucy Gray também. Onde ela estava? Tinha mesmo sido enviada para casa? Estava naquele momento voltando para o Distrito 12, trancada no vagão fedorento de gado que a tinha levado até a capital? Foi o que o reitor Higoboton indicou que aconteceria, mas a decisão final seria da Dra-Gaú, e ela talvez não perdoasse a trapaça deles. Por instrução dela, Lucy Gray poderia ser presa, morta ou até transformada em Avox. Pior ainda, poderia ser sentenciada a uma vida de experimentações no laboratório dos horrores da Dra-Gaú. Lembrando que estava no trem, Coriolanus fechou os olhos, com medo de as lágrimas surgirem. Não seria bom ser visto chorando como um bebê chorão, e ele controlou as emoções com dificuldade. Ele se acalmou com a ideia de que devolver Lucy Gray ao Distrito 12 pudesse ser a melhor estratégia para a capital. Talvez, com o passar do tempo, a Dra-Gaú mandasse buscá-la, principalmente com ele fora da jogada. Talvez ela mandasse que Lucy Gray voltasse e cantasse na abertura dos jogos.
Os crimes dela, se é que houve algum, eram menores em comparação aos dele. E a plateia a amara, não foi? Talvez os encantos a salvassem novamente. De vez em quando, o trem parava e vomitava mais recrutas, ou para seu distrito designado ou para serem transferidos para transportes indo para o norte ou para o sul, ou seja lá para onde tinham sido designados. Às vezes, ele olhava pelas janelas para as cidades mortas pelas quais eles passavam, agora abandonadas às intempéries, e se perguntava como o mundo era quando todas estavam em período de glória. Quando aquilo era a América do Norte, não Panem. Devia ser ótimo. Uma terra cheia de capitais. Que desperdício! Por volta da meia-noite, a porta do compartimento se abriu, e duas garotas a caminho do distrito 8 entraram com meio galão de posca que tinham conseguido contrabandear para o trem. Resignado com a situação, ele passou a noite as ajudando a consumir a bebida, e acordou um dia depois com o trem parando no distrito 12, com o amanhecer de uma terça-feira abafada. Coriolanus cambaleou para a plataforma com a cabeça latejando e a boca parecendo lixa. Seguindo ordens, ele e 3 outros recrutas formaram uma fila, e esperaram por 1 hora um pacificador que não parecia muito mais velho do que eles os levar para fora da estação, e pelas ruas cheias de pedrinhas. Calor e a umidade deixavam o ar em um estado intermediário entre líquido e gás, e ele não poderia confirmar se estava inspirando ou expirando. A umidade banhava seu corpo com uma camada desconhecida que desafiava a limpeza. O suor não secava, só aumentava. Seu nariz escorria livremente, o catarro já tingido de preto pelo pó de carvão. Suas meias estavam molhadas nas botas duras. Depois de uma caminhada de 1 hora por ruas de asfalto rachado e concreto ladeadas de prédios horríveis, eles chegaram à base que seria seu novo lar. A cerca de segurança que envolvia a base, assim como os pacificadores armados no portão, o fizeram se sentir menos exposto. Os recrutas seguiram o guia por uma variedade de prédios cinzentos comuns. No alojamento, as 2 garotas se afastaram enquanto ele e o único outro recruta homem, um garoto alto e magro chamado Junius, foram enviados para um quarto com 4 conjuntos de beliches e 8 armários. 2 dos beliches estavam bem arrumados, e 2 dos restantes, colocados perto de uma janela suja situada acima de uma caçamba de lixo, tinham pilhas de lençóis em cima. Os garotos, desajeitados, seguiram instruções para fazerem a cama, Coriolanus ficando com a de cima em respeito ao medo de altura de Junius. Eles tiveram o resto da manhã para tomar banho, desfazer a mala e revisar o manual de treinamento dos pacificadores, antes de se apresentarem no refeitório para almoçar às 11. Coriolanus ficou parado no chuveiro, a cabeça para trás, engolindo a água morna que saía do encanamento. Secou-se 3 vezes até aceitar a umidade da pele como um estado perpétuo, e vestiu um uniforme limpo. Depois de desfazer a bolsa e guardar a preciosa caixa na prateleira de cima do armário, ele se deitou na cama, e leu o manual dos pacificadores, ou ao menos fingiu, para evitar conversar com Junius, um sujeito nervoso que precisava da validação que Coriolanus não estava disposto a dar. O que ele queria dizer era: sua vida acabou. Jovem Junius, aceite. Mas isso parecia capaz de dar mais. Abertura do que ele estava disposto. A ausência repentina de responsabilidade na vida dele, dos estudos, da família, do próprio futuro, tinha drenado sua força. A menor das tarefas parecia intimidante. Alguns minutos antes das 11, os colegas de quarto, um garoto falante de rosto redondo chamado Sorriso e seu amigo diminuto, Mosquitinho, foram buscá-los. O quarteto foi para o refeitório, que tinha mesas compridas com cadeiras de plástico rachado. Terça é dia de picadinho, anunciou Sorriso. Apesar de ser pacificador havia só 1 semana, ele parecia não só conhecer, mas amar a rotina. Coriolanus pegou uma bandeja com compartimentos com uma coisa que parecia ração de cachorro com batata. A fome e o entusiasmo dos colegas o animaram. Ele experimentou um pedaço e descobriu que a comida era bem razoável, ainda que muito salgada. Ele também recebeu 2 metades de pera em conserva e uma caneca grande de leite. Não era elegante, mas alimentava bem. Ele se deu conta de que, como pacificador, era improvável que ele passasse fome. Na verdade, ele teria mais comida regularmente do que tinha em casa. Sorriso declarou que todos já eram amigos, e no final do almoço, Coriolanus e Junius tinham ganhado os apelidos de cavalheiro e de poste, respectivamente, um pelos modos à mesa, o outro por causa do tipo de corpo.
Coriolanus gostou do apelido porque a última coisa que queria ouvir era o nome Snow, mas nenhum dos seus companheiros de quarto comentou, e nem mencionou os jogos vorazes. No fim das contas, os alistados só tinham acesso a uma televisão na sala de recreação, e a qualidade da recepção era tão ruim que raramente ligavam o aparelho. Se Post tinha visto Coriolanus na capital, ele não fez a conexão entre o mentor dos jogos vorazes e o recruta ao lado dele. Talvez ninguém o reconhecesse porque ninguém esperava que ele estivesse lá. Ou talvez sua fama só alcançasse a academia e o pequeno grupo de desempregados da capital que tinha tempo de acompanhar o drama. Coriolanus relaxou a ponto de revelar que teve um pai militar que foi morto na guerra, uma avó e uma prima em casa e que tinha terminado a escola na semana anterior. Para sua surpresa, ele descobriu que Sorriso e Mosquitinho, assim como muitos dos demais pacificadores, não eram da capital, mas nascidos em distritos. Ah, claro, disse Sorriso. Ser pacificador é um bom trabalho para quem consegue. Melhor do que trabalhar nas fábricas. Tem muita comida e sobra dinheiro para enviar para os meus pais. Algumas pessoas desprezam, mas eu digo que a guerra é passado e um emprego é um emprego. Então você não se importa de policiar sua própria gente? Coriolanus não pôde deixar de perguntar. Ah, essa gente não é minha. A minha está no 8. Não botam a gente no mesmo distrito que a gente nasceu, disse Sorriso com um movimento de ombros. Além do mais, você é da família agora, cavalheiro. Coriolanus foi apresentado a outros membros da nova família naquela tarde, quando foi designado para trabalhar na cozinha, sob orientação de Biscoito, um soldado velho que tinha perdido a orelha esquerda na guerra. Ele se despiu até a cintura e ficou na frente de uma pia cheia de água fumegante durante 4 horas, esfregando panelas e enxaguando bandejas de metal. Em seguida teve 15 minutos para comer mais picadinho e passou algumas horas passando pano no refeitório e nos corredores. Ele teve meia hora no quarto antes das luzes se apagarem às 9 e ele desmaiar na cama de cueca. Às 5 da manhã seguinte, ele estava vestido e no caminho para começar o verdadeiro treinamento. A primeira fase tinha a intenção de deixar as novas tropas em um nível aceitável de condicionamento físico. Ele fez agachamentos, correu e treinou até suas roupas estarem encharcadas e os calcanhares cheios de bolhas. A instrução da professora Cicle foi útil. Ela sempre insistira em exercícios rigorosos, e ele marchava em formação desde os 12 anos. Post, por outro lado, com os 2 pés esquerdos e o peito côncavo, sofreu provocação e abuso do sargento. Naquela noite, enquanto Coriolanus adormecia, ele ouviu o garoto tentando sufocar o choro com o travesseiro. Períodos divididos em treinar, comer, limpar e dormir compunham sua nova vida. Ele ia de um a outro mecanicamente, mas com competência suficiente para fugir da reprovação. Quando ele tinha sorte, conseguia uma preciosa meia hora só para si antes do apagar das luzes à noite. Não que ele fizesse alguma coisa, ele só conseguia tomar um banho e se deitar na cama. Os pensamentos voltados para Lucy Gray o atormentavam, mas era complicado conseguir informações sobre ela. Se ele saísse pela base fazendo perguntas, alguém poderia acabar percebendo seu papel nos jogos, e ele queria evitar isso a todo custo. O dia de folga do esquadrão dele era domingo, e seus deveres terminavam às 5 horas de sábado. Como recrutas, eles ficavam confinados à base até o fim de semana seguinte. Quando chegasse, Coriolanus pretendia ir até a cidade e perguntar discretamente aos moradores sobre Lucy Gray. Sorriso disse que os pacificadores iam a um antigo armazém de carvão, chamado Prego, onde dava para comprar bebida feita em casa e talvez pagar por companhia. O Distrito 12 tinha uma praça, a mesma usada para a colheita, com algumas poucas lojas e mercadores locais, mas ficava mais movimentada durante o dia. Exceto por Post, que ficou encarregado das latrinas pelo mau desempenho. Seus colegas de quarto foram para a sala de recreação jogar pôquer depois do jantar de sábado. Coriolanus ficou no refeitório, enrolando com o macarrão e a carne enlatada. Como Sorriso sempre os distraía com tanta falação, era a primeira oportunidade que ele tinha de avaliar os outros pacificadores. Eles variavam em idade do final da adolescência a um velho que parecia ser da época da sua avó. Alguns conversavam entre si, mas a maioria estava silenciosa e deprimida, comendo macarrão. Ele se perguntou, estaria olhando para o seu futuro? Coriolanus decidiu passar a noite no quarto. Como tinha deixado as últimas moedas para a família, ele não teria dinheiro para jogar,
nem uns trocados, até receber o pagamento no primeiro dia do mês. Mas o mais importante era que ele tinha recebido uma carta de Tigris e queria ler com privacidade. Ele apreciou a solidão, livre da imagem, som e cheiro dos colegas. Aquela proximidade constante o sufocava, pois estava acostumado a terminar os dias sozinho. Ele se deitou na cama e abriu a carta com cuidado. Meu querido Cório. É noite de segunda e o apartamento ecoa com sua ausência. Lady Vó parece não entender direito o que está acontecendo, pois perguntou 2 vezes hoje quando você chegaria em casa e se devíamos esperar para jantar. A notícia da sua situação começou a se espalhar. Fui falar com Pluribus e ele disse que tinha ouvido vários boatos, que você tinha seguido Lucy Gray para o 12 por amor, que tinha se embebedado na comemoração e se alistado por causa de uma aposta, que tinha violado as regras e enviado dádivas suas para Lucy Gray na arena, que você teve algum desentendimento com o reitor Igoboton. Eu digo para as pessoas que você está cumprindo seu dever com o país, como seu pai fez. Festus, Persefone e Lisistrata passaram aqui esta noite, todos muito preocupados com você, e a senhora Plint ligou para pedir seu endereço. Acho que ela vai escrever uma carta. Nosso apartamento vai ser posto à venda agora, graças a uma ajuda dos Dolitre. Pluribus diz que, se não conseguirmos encontrar uma nova casa logo, ele tem 2 quartos acima da casa noturna que podemos usar, e que talvez eu possa ajudar com o figurino se ele reabrir. Ele também arrumou compradores para vários móveis nossos. Ele tem sido muito gentil e me pediu para enviar lembranças para você e Lucy Gray. Você conseguiu vê-la? Esse é o lado bom dessa loucura toda. Desculpe pela carta curta, mas está bem tarde e eu tenho muita coisa para fazer. Eu só queria escrever para lembrar o quanto você é amado e o quanto sentimos saudades. Sei como as coisas devem estar difíceis, mas não perca a esperança. Foi o que nos sustentou pelos períodos mais sombrios e vai continuar fazendo isso agora. Escreva e nos conte sobre sua vida no 12. Pode não parecer ideal, mas quem pode saber em que vai dar? Snow cai como a neve, Tigris. Coriolanus escondeu o rosto nas mãos. A capital, debochando do nome Snow? Sua avó ficando senil? A casa dele sendo 2 quartos velhos acima de uma casa noturna, com Tigris costurando maios de lantejoula? Era esse o destino da magnífica família Snow? E ele, Coriolanus Snow, o futuro presidente de Panem? Sua vida, trágica e sem sentido, se desenrolando à frente dele. Ele se imaginou dali a 20 anos, corpulento e burro, a criação que ele teve arrancada à força, a mente atrofiada ao ponto de só processar pensamentos básicos e animalescos de fome e sono. Lucy Gray, mantida no laboratório da Gaul, estaria morta, e o coração de Coriolanus morreria com ela. 20 anos desperdiçados, e depois, quando ele tivesse cumprido seu tempo, ora, ele se realistaria, porque até a humilhação seria grande demais. E o que o esperaria na capital se ele voltasse? Sua avó teria morrido. Tigris, de meia idade, mas parecendo mais velha, costurando na servidão, sua gentileza transformada em insipidez, sua existência uma piada para quem ela teve que agradar para ganhar a vida. Não, ele nunca voltaria. Ficaria no 12 como aquele velho no refeitório, porque aquela era a vida dele. Sem companheira, sem filhos, sem endereço além do alojamento. Os outros pacificadores, sua família. Sorriso, Mosquitinho, Poste e seus irmãos. E ele nunca mais veria ninguém da capital. Nunca mais. Uma dor terrível apertou seu peito quando uma onda tóxica de saudades de casa e desespero tomou conta dele. Ele teve certeza de que estava tendo um ataque cardíaco, mas não tentou pedir ajuda, só se encolheu e encostou o rosto na parede. Talvez fosse melhor, porque não havia saída, não tinha para onde correr, não havia esperança de resgate. Não havia futuro que não fosse uma morte ainda em vida. O que ele tinha para ansiar? Picadinho. Um copo semanal de gin? Uma promoção de lavar pratos para raspar pratos? Não era melhor morrer agora rapidamente a arrastar aquela vida dolorosamente por anos? Em algum lugar, parecendo muito distante, ele ouviu uma porta bater. Passos soaram no corredor, parando por 1 minuto e continuando na direção dele. Ele trincou os dentes, desejando que seu coração parasse de uma vez, porque o mundo e ele tinham terminado e era a hora de se separarem. Mas os passos ficaram mais altos e pararam na porta do quarto dele. Havia alguém o procurando? Era a patrulha? Olhando naquela posição humilhante? Adorando o estado péssimo dele?
Ele esperou as risadas, o desprezo e a tarefa de limpar a latrina que teve certeza que viria em seguida, mas ele só ouviu uma voz baixa dizer: "Tem alguém nessa cama aqui?" Uma voz baixa e familiar. Coriolanus se virou na cama e seus olhos se abriram para confirmar o que seus ouvidos já sabiam. Parado na porta, parecendo estranhamente à vontade com um macacão ainda amassado, recém-saído da embalagem, estava Sejanus Plint.